Olá, gente! Estamos numa série muito importante e hoje eu vou dar a terceira e última qualificação para entrarmos no reino milenar, ou seja, assim que Jesus voltar, depois do tribunal de Cristo, que é o tribunal que vai determinar quem vai receber o galardão e quem não vai. Ou seja, quem vai receber uma punição temporária. O galardão, segundo a Bíblia, e eu vou mostrar isso, já tenho falado nessas 20 e poucas aulas que já gravamos, eu vou mostrar que o galardão é igual para todo cristão. Ou seja, reinar com Jesus 1000 anos logo após a sua segunda vinda. E o que nós já temos falado é quais são as qualificações para entrar no reino. A primeira foi, tá lembrado? Fazer a vontade do Pai, ser dirigido pelo Espírito, ser transformado na sua própria vida, não entrar em coisas como Jesus disse. Muitos naquele dia vão dizer: Senhor, eu expulsei demônio, eu curei, eu fiz isso, fiz aquilo. Ele disse: olha, no meu reino isso não é uma qualificação, mas sim afastai-vos da iniquidade, né? Tem que seguir as leis de Deus, seguir o espírito de vida, seguir a palavra. Isso é muito importante. Agora, essa terceira qualificação eu já vou dizer, mas antes disso você vai abrindo a sua Bíblia agora em segunda epístola do apóstolo Pedro, no primeiro capítulo. Segundo, tá aqui embaixo. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo de 3 a 11. Não pense que isso é fácil não, gente. Você vê que a natureza das qualificações todas estão sempre ligado às virtudes humanas. As pessoas têm que mostrar. Não basta dizer: não, eu sou salvo, salvo para sempre, aleluia, glória, não perco a salvação. Calma. Lembra que estamos numa corrida. E você pode ser desqualificado para o reino. Não viva de qualquer maneira. Eu vou te dar, está me vindo agora, um texto que eu usava quando eu era jovem. Pregava o evangelho para cristão. Está em Jeremias capítulo 48, acho que é 48, versículo 10. Sabe o que a palavra diz? É o único versículo que usa uma palavra bem brasileira. Diz assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Fala tudo. Então, olha, cuidado. Se você acha que você está fazendo a obra, o demônio, você pega ele na tua unha, na mão, expulsa, e você ora pelos enfermos, não faça isso. A obra, fazer relaxadamente, é displicentemente. Jesus está mais preocupado com a sua transformação interior do que com atos exteriores. Se você não quer ser maldito, e a maldição é perder o reino. Bom, deixa para lá e depois a gente fala sobre esse texto. Vamos a 2 Pedro, capítulo 1, segunda epístola de Pedro. No primeiro capítulo eu vou ler de 3 a 11. A Bíblia se explica por si só. Vamos lá. Pedro está dizendo: visto como pelo seu divino poder, o poder de Deus, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Pedro está dizendo que Deus já nos deu pelo Espírito dele tudo que conduz à vida do Pai. Salvação é receber mais um pouco da vida de Deus. Desenvolver a salvação é receber mais vida. E quando ele diz aqui a piedade, a palavra piedade significa receber muito da vida de Deus ao ponto de eu expressar. Uma pessoa piedosa é uma pessoa que expressa a vida de Deus. Como? Nas suas reações. Não! Eu expresso a vida de Deus curando, eu profetizo. Não. Isso é engano. Você está expressando o poder que é de Deus. Você não está fazendo nada demais. Mas expressar a piedade, a vida de Deus, ele diz aqui como. Você quer ver? Eu não preciso enfeitar nada.
pelo conhecimento completo, tem que ter conhecimento, daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Glória e virtude. A glória de Deus me encheu, me perdoou os pecados e eu confessei Jesus como Senhor. Mas eu tenho agora que ter as virtudes do Espírito Santo na minha alma. Quer ver uma coisa? Pelas quais, diz o texto, nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Para que tudo isso? Para, olha aqui, que por elas o quê? As grandes promessas, as virtudes, a glória dele, para que vos torneis coparticipantes da natureza divina. Ei, se você só tem a salvação e não participa da natureza divina na sua alma, você não tem quase nada. Você sabe qual é a qualificação? A terceira qualificação? Só para você já anotar aí, que você pensa que é uma coisa tão grande, espiritual. Você tem que ser diligente. Eu estou usando a palavra que está no texto. Pastor, o que é ser diligente? Diligente significa ser zeloso, significa ser cuidadoso. Não viver relaxadamente. Ah, agora eu entendi. Né? Não viva de qualquer maneira, não. Porque Deus te usa para profetizar ou para isso, aquilo. Não, você é poderoso na oração, poderoso para expulsar isso e aquilo. Por favor. Entrar no reino, você tem que ser diligente. Então, continuando aqui, né? Eu tenho que ser participante da natureza divina. Como? Livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Ah, o que adianta se você pratica o poder de Deus em que área for, mas se você está preso, você está corrompido cristão com as paixões, com os desejos de quê? Das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, diz Pedro, vós, reunindo toda a vossa diligência, todo o vosso zelo. Olha que palavra. Puxa, pastor, mas eu nunca tinha lido isso. Pois é, não tinha lido, mas deveria. Então não se engane, é por isso que eu estou dizendo. Se você acha que vai para o reino porque você conhece a Bíblia, você paga o dízimo de tudo, isso, aquilo, nada, na dica de nada. Na minha época a gente fala, na dica de nada. Você tem que se livrar das paixões. Esse mundo tem coisas que tem concupiscências, desejos. Tem que se livrar disso. E eu tenho que expressar a piedade, ou seja, a vida de Deus. Então ele disse, reunindo toda a vossa diligência, usa todo o zelo, todo o cuidado, associando com a vossa o quê? Fé. Uma coisa com outra. Fé, a virtude, a retidão. Ei, peraí, essas palavras aí estão... Para ir para o reino, você tem que andar num caminho reto. No caminho que o Espírito Santo determinou. Não é dizer, não, eu vou fazer o que eu quero, a vontade, a minha vontade. Não, retidão significa permanecer naquilo que Deus pediu para você fazer. Você tem que ter as virtudes humanas que Jesus tinha, e essas virtudes eram cobertas com a própria natureza de Deus. Olha aqui, com a virtude, o conhecimento. O cristão que não conhece a palavra de Deus, todos os detalhes, ele está fora. Como? Não, eu já estou salvo, não preciso mais nada. Está garantido. Eu sei que está garantido. Mas você está numa corrida para receber uma coroa, um reinado. Você tem que conhecer. Um neófito não vai para o reino. Uma pessoa que não sabe, não tem a sabedoria de Deus, conhecimento, tem que ter o quê?
Olha a frase seguinte: com o conhecimento, o domínio próprio. Eu não quero ofender a ninguém, mas tem gente, tem maridos que não tem domínio próprio com a esposa, com os filhos, com os irmãos. Na igreja ele é caridoso, ele faz isso, aquilo. Olha só, Pedro está dizendo... E você diz, mano, peraí pastor, mas qual é o objetivo? Por que Pedro está falando isso? Porque ele diz que quem não fizer isso não vai para o reino. Você quer ver? Eu não cheguei no final ainda. Não adianta você ler o final, porque eu quero que você preste muito bem atenção, que tem que ter isso aqui, ó, de zelo, virtude, associado à fé, a retidão, o conhecimento, o domínio próprio. E ele continua com o domínio próprio, perseverança. Porque as paixões desse mundo, né, você não precisa perseverar para se corromper com as paixões desse mundo. Mas você precisa de perseverança para abrir mão. Estou entendendo. Outra coisa, com a perseverança, a piedade. A piedade é o que? Ser cheio da vida de Deus. Olha, às vezes a gente abre mão de buscar os irmãos que estão buscando a vida de Deus no estudo, na palavra, para ir curtir o mundo. Eu curto, mas junto com os irmãos, com a piedade, buscando ser cheio da vida de Deus, com a piedade, né? A fraternidade. O que é fraternidade? Estar com os irmãos, compartilhando com os irmãos. Tem muito cristão salvo verdadeiramente, que tem só amigo no mundo, vai para lá, vai para balada, vai para bebeira, vai isso, aquilo. Os irmãos são muito chatos. Ei, tem parábolas que Jesus contou sobre cuidar dos irmãos e alimentar os irmãos. Quem não fizer isso não vai para o reino. Ele explica melhor. Bom, vai juntando essas virtudes aí. A fraternidade, né? Ou seja, a convivência, a amizade cristã. Ele tem mais amigos lá no trabalho, pessoas do mundo que não querem nada com Jesus, que fazem mil bobagens, mas estão lá. Com a fraternidade, o amor. Nossa, o amor a quem? Aos irmãos. Isso é tão importante que você diz, não, mas quem tem poder tem que ir para o reino. Jesus tem que aproveitar uma ova, como eu disse da última aula. Ele não vai aproveitar nada. Quem não expressa o amor de Jesus, primeiro para ele, segundo no meio do corpo de Cristo, no meio dos irmãos, você está definitivamente fora do reino. Pelo contrário, você vai aprender essas coisas por 1000 anos na geena de fogo. Eu não quero assustar ninguém não, pelo menos agora, mas daqui para frente nós vamos começar a falar sobre a geena de fogo. Porque olha, a vida espiritual não pode ser vivida relaxadamente. Você não pode fazer o que você quer. Se na igreja que você está tem aula, tem o estudo, reunião de oração, o que for, você tem que ir. Isso é... Não, pastor, eu não preciso. Não precisa? Quem acha que não precisa, além de ser arrogante, é cego. Você precisa ter o conhecimento da palavra. Não é só a fé, é zelo. Amizade cristã. Domínio próprio. Falar sobre o amor. Aí você me diz, mas por que, Pedro, que eu tenho que ter essas coisas? Agora ele vai explicar por quê. Tanto que depois, com a fraternidade e o amor, ele diz, porque estas coisas existindo em vós, essas coisas que acabamos de falar. O que tem? Existindo em vós e em vós aumentando. Não adianta ter um pouquinho não, você tem que cada vez mais. Se aumentar, estas coisas fazem com que não sejais inativos e nem infrutuosos ou infrutíferos ou inúteis.
no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A maioria dos cristãos conhece só Jesus como Salvador, que salvou ele, perdoou dos pecados, acabou. São infrutíferos, não sabem dos mistérios do reino. Fazem com que não sejais infrutíferos no pleno conhecimento de quem? Dele. Ah, mas será que isso é importante? Bem, veja o que Paulo diz. Pois ou porque aquele cristão a quem estas coisas não estão presentes é cego, salvo cego. Olha só, vendo o sol que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Espera aí, agora o negócio é que vai pegar aqui. Olha esse texto agora, a conclusão. Pedro, aonde você quer chegar? Quer dizer que não basta só eu já tenho todas as coisas que conduzem a vida? Tem, você tem que crescer e aumentar nela. Eu tenho que ter essa diligência. Qual a razão? Eu vou ganhar alguma coisa ou vou deixar de perder? Ele diz, por isso. Por isso, irmãos, procurai com diligência, com zelo. Qual é o terceiro ponto para poder ir para o reino? Ser diligente, não foi o que eu falei? Eu roubei a frase aqui. Eu não estou inventando nada, não é o que eu acho. Ele disse, portanto, por isso, irmão, procurai com zelo, assim como você é zeloso pelo seu time, é zeloso pelo esporte que você gosta, compra 10 tênis. Eu conheço uma pessoa que cada semana ele compra um tênis. Ele adora tênis, é zeloso, corre, anda, um para pular, um para andar, um para isso, aquilo. Nós somos zelosos pelas paixões do mundo que não vão levar a nada. É zeloso, compra uma televisão grande, bonita, Smart TV, novela do Esquimbal e não sei o que e tal, isso, aquilo. Se prepara. Mas para ter as virtudes do Senhor, por isso o Senhor é maravilhoso. Ele nos dá a salvação de graça e você não vai fazer nada para conseguir isso. Mas para o reino tem que esmurrar o corpo. Você tem que dizer, eu não vou fazer isso. Você tem que pagar um preço até para ir para a igreja, porque você já viu que para ir para as diversões do mundo, cara, vem os amigos te pegam de carro na porta. Vai para a igreja, aí o carro quebrou, tá sol, tá chovendo demais, tem bandido na rua, não vou, Senhor, desculpa, posso... Ei, você vai enfrentar todas as dificuldades, porque o que Deus tem para você lá, aí você, não vou. Zeloso é isso. Eu vou. Eu gasto 3 horas cada domingo para ir descer para o Rio. Eu moro aqui na montanha. Só para ir. Ando a pé, ando com mochila nas costas, vou de carro para cá, vou de ônibus, ando aqui, enfrento o BRT. Sabe por quê? É dificuldade. Às vezes eu tô lá, mas porque eu tenho uma palavra como essa. Agora eu tô gravando. Eu não tô dando ao vivo. Mas não podia, é muito simples, chegar e gravar e tal, ouça na internet, eu aqui desfrutando. Não, a gente tem que ter o amor dos irmãos, confrontar os irmãos. Tem irmãos que têm problema, eu devo ser empecilho para muitos irmãos, porque eu falo às vezes na cara. Então tem que me aguentar, e também eu aguento você. Então isso é que vai demonstrar que você tem amor. Você sabe de uma coisa? Eu já tenho uma experiência tremenda. Eu tenho um pouquinho mais de idade que vocês. Só um pouquinho, um poquetitinho. Às vezes, os meus maiores amigos foram meus maiores irmãos inimigos, que eu não suportava. Eu disse, puxa, eu te conheci melhor. Eu achava que tu era chato, isso, aquilo. Eu falei, eu sou um cara chato. Eu gosto de irritar as pessoas. Eu gosto de botar as pessoas em situações, isso, aquilo. Mas você tem que me amar assim mesmo. Eu gosto de encarnar mas algumas pessoas não gostam.
aí mesmo que eu vou mais lá. Aí você tem que o quê? Não. Gente, não é fácil. Eu não tô, por isso que foi esmurro. A última foi o quê? Esmurrar o corpo. Ai, eu vou lá. E quando você chega lá, Deus vem e honra. Mas o motivo maior, eu ainda não terminei de ler. Vamos lá. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez mais, olha aqui, confirmar a vossa vocação e a vossa o quê? Eleição. Ih, pastor, o que é isso? É negócio de eleição, de predestinação, tal, isso aqui? Você já confirmou a sua vocação, o seu chamado? Qual é a sua vocação? É algum ministério, algum chamamento. Por isso, vocês têm que confirmar a vossa vocação e eleição, ou seja, vocês têm que ficar, como ele disse aqui, cada vez mais firme, na certeza que Deus te chamou, que Ele te escolheu e que Ele te chamou. Por quê? Espera aí, eu vou explicar um pouquinho mais daqui a pouquinho, porque eu tenho que terminar a frase. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Sim, mas explica melhor. Tem um ponto. Agora vai explicar. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a sua entrada no reino eterno. Ah! Olha aqui. Por que eu tenho que fazer isso tudo? Porque você vai entrar no reino? Não. É como muita gente diz, olha, se eu entrar no reino, nem que eu seja o último, nem que eu seja assim empurrado. Não, ele diz assim, quem pratica esse amor aos irmãos, esses zelos, vai entrar no reino de uma maneira ampla. As portas vão, né, como nós vimos na parábola, no reino, ele não vai ser com dificuldade. A sua entrada vai ser suprida amplamente. No reino de quem? Do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É isso que... Ah, mas eu pensava que era profetizando, eu pensava que enfrentando Satanás e curando. Não, 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 não. Versículo 10. Devemos o quê? Procurar zelosamente confirmar. Esse é um ponto importante. A nossa vocação e a nossa eleição. Como? Dos versículos 5 a 7, só para lembrar, temos que crescer na fé, não foi? Temos que ter virtudes da vida de Deus, amor, alegria, paz, paciência, bondade, andar em retidão, ter conhecimento, ou seja, amadurecimento na vida de Deus, esmurrando o corpo, tendo domínio próprio, perseverando na prática de invocar ao Senhor, expressando a vida dele. Não é isso? Por quê? Porque jamais nós deixaremos de entrar. Você sabe de uma coisa? Tem algumas parábolas que no final Jesus fala assim. Ele conta uma parábola, né? E diz assim, não sei o que, aí termina a parábola assim. Porque muitos são chamados, mas poucos são o quê? Escolhidos. Você já leu isso? O que Jesus estava querendo dizer? Muitos são chamados, poucos vão ser escolhidos porque perderam a salvação. Não, 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 não. Eu tenho que confirmar, aqui no texto Pedro disse, né? A minha eleição, a minha vocação. Muitos são chamados para a salvação. Como Deus chama, é Ele quem chama. Ele predestinou para a salvação, Ele chamou e acabou, ponto final. Mas poucos dos chamados serão escolhidos para onde? Para ir para o reino milenar, porque o contexto aqui é esse. Não tem nada a ver perder o céu, não perder. Isso é criar uma doutrina fora do contexto. Muitos são chamados para a vida eterna, mas poucos são escolhidos para viver no reino milenar
durante os 1000 anos, quando Jesus voltar. Ai, tem pouco tempo, né? Apocalipse 11:15. Rapidinho aqui. Apocalipse 11:15 diz assim: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo, todas as nações do mundo um dia vão se tornar do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Ou seja, no reino milenar, né? Cristo vai começar o seu reinado por 1000 anos, mas pelo que nós vemos aqui, ele vai reinar pelos séculos dos séculos dos séculos, eternamente. Eu vou usar mais um outro texto de Pedro. Hoje vamos ter 32 minutos de aula. Esse texto vai corroborar, porque eu quero entrar na próxima aula, nós vamos entrar num outro assunto. Mas esse texto eu não posso deixar de dar. Está em 1 Pedro, Epístola de Pedro também, porque ele aprendeu sobre o reino milenar com Paulo. Então, quando ele escreveu, ele aplicou de uma maneira muito maravilhosa, graciosa. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3-9. Eu termino lendo isso aqui. Ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou. Ou seja, ele me salvou, me deu uma nova vida. Bendito seja Deus pela minha salvação. Para quê? Olha o que ele diz. Ele me regenerou para uma viva esperança. Ou seja, a minha salvação está ligada a uma grande esperança. E eu vou te mostrar pelo contexto que a esperança é o reino milenar. Ninguém foi salvo para ser liberto do pecado e fugir do inferno e isso e aquilo. Mas para uma viva esperança. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma, olha só, guarde essa frase, uma herança incorruptível. Lembra da aula passada? O que você vai herdar pelo fato de ser filho de Deus? Uma herança, muito dinheiro, uma casa no céu. Não, você vai herdar cidades no reino milenar ou não. Já falei sobre isso. Cidades, pastor, como? É a sua herança. Eu vou abordar mais adiante. Você não, pastor, eu não vi isso. Vai seguindo essas aulas que você vai ficar impressionado. Uma herança que não se corrompe. É um reino milenar aqui nesse mundo. Sem mácula, sem mancha, sem pecado. Imarcessível. Um reino que não se deteriora, é imperecível. O reino de Deus, todos os reinos do mundo são corruptos. Todos os reinos do mundo têm seu lava-jato. O reino de Jesus é imarcessível, ou seja, não tem mancha, não se deteriora, não é corrupto. Reservado nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante, olha que frase grande, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Ei, tem uma salvação que vai ser preparada no último tempo? Tem. Calma, vamos lá ver qual é. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Ora, nós passamos por provações diárias, em todas as áreas, desde o cara que te corta no trânsito, você fica com vontade de esmagar ele. Acontece isso, aquilo, acabou o dinheiro, perdeu o dinheiro, isso, aquilo, a gente fica triste. Porque a nossa alma ainda está doente. Contristados por várias, provações. Somos provados. Quem não é provado, não vai ser aprovado para ir para o reino. Muitos são chamados, mas poucos vão ser provados. Todos vão ser aprovados, mas aprovados para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível,
mesmo apurado pelo fogo. O Senhor está batizando hoje os cristãos que estão abrindo mão da corrupção do mundo. Ele está queimando com o fogo dele coisas na nossa alma que precisam ser queimadas. Porque se ele não fizer isso, você não vai para o reino. Então quem passa provação, quem está perdendo o emprego, quem está doente disso e aquilo, é provisório. Provação é por um período curto. Curto! Mas, olha aqui, né? Para que, uma vez confirmado o valor da fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Como um coração corrupto como o meu e o seu pode conhecer, ter revelação do Senhor? Ele tem que queimar isso. Como é que você vai amar um irmão chato? Fogo tem que queimar. Essas virtudes que nós vimos aqui de Pedro, lá no outro texto que ele falou, é para que você tenha uma entrada ampla, suprida. Você vai entrar no reino molinho, mas você vai ter que sofrer. Quem anula o sofrimento dos cristãos, não, Jesus sofreu. Você não precisa sofrer mais. Mentira! Essa mensagem vai fazer com que você não entre no reino. Provado pelo fogo, vai redundar em louvor, glória, honra na revelação de Jesus Cristo. A quem não havendo visto, há mais. No qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível. Como que eu vou me exultar? Eu não vejo o Senhor até o dia que eu morrer ou ser arrebatado. Eu não vejo, eu não sei. Eu sei pelo Espírito que Ele está aqui. Mas se eu passar por essa prova de fogo, a alegria vai ser o quê? Eu gostei essa frase aqui, entendeu? Exultar com alegria indizível, uma alegria inexplicável. Só quem for para o reino é que vai experimentar isso. E mais ainda, cheia de glória, cheia da presença de Deus no reino com Jesus. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. A minha alma está sendo salva hoje, porque se ela não for salva, eu não vou para o reino. O meu espírito foi salvo, Jesus fez tudo. Mas a salvação da minha alma depende de eu ser quebrado, esmurrar o meu corpo, eu fazer a vontade do Espírito Santo. Olha, você não precisa sofrer. Eu te digo. Você não precisa mais buscar o Senhor, não estude a palavra, não faz nada disso. Você talvez não vai sofrer 40, 50 anos, mas você vai sofrer depois. Escolha sofrer hoje e agora. Ir para o reino, ou viva a tua vida de qualquer maneira, salvo como você é. Não tenha compromisso com nada, com o seu dinheiro é seu, fique com o seu dinheiro que não é, mas tudo bem. Eu te dou o direito de você errar. Mas quando chegar no tribunal de Cristo, ele vai dizer, olha, muitos naquele... Lembra as 2 aulas passadas? Senhor, em teu nome eu fiz... Eu disse, eu não vi mudança na tua vida, apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Amarrai-o e bota lá na jena de fogo. Tenha coragem de assistir essas aulas, mas as próximas 10. Porque eu vou te dizer que o sofrimento lá vai ser 1000 anos. Tem que ter um prêmio, uma coroa, que é o reino. Acabou, passou o tempo. Nós vamos começar, então, eu já dei essas qualificações por alto. Eu quero falar sobre a disciplina no reino, qual a diferença entre o reino milenar, o novo céu, nova terra, porque nós temos que entender essas coisas. Porque se a nossa vida se limita, Paulo disse, apenas às coisas desse mundo aqui, né? Você poder viajar, poder comer um pouco melhor, ter uma casa mais conforto, nós somos os homens mais infelizes. Eu não quero isso.
Eu quero reinar sobre cidade, junto com o Senhor e com os vencedores. Abre mão de uma para ganhar 10 melhores. A escolha é tua, mas a palavra da verdade é essa. Aqui não tem uma opinião minha. Eu usei Pedro, usei Apocalipse, usei o texto, isso, aquilo. Então, na próxima aula, vamos falar sobre a disciplina no reino e o Senhor vai te esclarecer. Que a graça do Senhor te acompanhe. Não estou aqui para condenar ninguém, pelo contrário, para te livrar. Que o amor de Jesus seja prioridade na tua vida, o amor por Ele, depois o amor pelos irmãos e pela palavra. E com certeza nós nos veremos muito breve, porque esse mundo está de mal a pior e eu estou doido que o Senhor volte logo. Um beijo e um abraço. Continue nos seguindo, essa série ainda vai dar o que falar. Como se preparar para o reino. Vai lá no YouTube, no playlist, como se preparar para o fim dos tempos. Temos mais umas 8 séries com assuntos diferentes, mas sempre eles se misturam. Temos vários assuntos e tudo enfoca sobre o reino. A coisa mais importante não é a era da igreja. Não, porque a conclusão são os 1000 anos, tudo que Jesus prometeu antes da fundação do mundo vai acontecer no milênio. É a fase mais importante. Não é se você vai ser abençoado aqui hoje agora. Se você não for abençoado financeiramente falando, não importa. Você tem mais chance de poder ir para o reino. Um beijo e um abraço. Até a próxima aula.